seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. Muito bem, meus amigos do Três Teses, sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial. Hoje estou aqui na companhia do meu colega, camarada Mano. Boa noite, Mano. Boa noite, Vicente. Hoje é bem especial mesmo o episódio. É isso aí. Hoje nós vamos falar de um tema que envolve a seleção brasileira de 70. Famosa seleção, tida por muitos como a melhor seleção de todos os tempos. Mas nós vamos falar especificamente sobre o período de preparação para a Copa de 70. E para isso, nós vamos contar aqui com um convidado muito especial. É doutor em História pela Universidade de São Paulo, professor do Instituto Federal de Brasília, e tem como um dos temas de pesquisa os dirigentes de futebol e a história da FIFA. Luiz Guilherme Burlamachi. Boa noite, Luiz Guilherme. Muito obrigado pela participação e seja bem-vindo ao Três Teses. Boa noite, tudo bem? Bem-vindo, obrigado. Boa noite, Mano. Boa noite, Luiz, né? Obrigado aí pelo convite. E vamos embora. Boa noite. Então, a seleção de 70, né, ela é tida por muitos e a gente geralmente faz uma vinculação direta com o regime militar, né? A parte ufanista, da propaganda. Mas o Luiz Guilherme, ele fez uma pesquisa que nos chamou bastante atenção e por isso a gente fez o convite para ele, sobre o papel dos empresários em associação com o regime militar na preparação da seleção de 70 para a Copa. Luiz Guilherme, a gente sempre gosta de começar esses especiais, né, históricos, fazendo uma contextualização, né? Eu acho que a gente pode partir... Bom, o Brasil era campeão, né, bicampeão, 58 e 62, e aí tem uma campanha muito ruim na Copa de 66. Frente a isso, a CBD na época, né, resolve estabelecer o tal do Plano México, o Planejamento México. Acho que é a partir daí que a gente pode começar, certo? Podemos. Então, podemos começar a partir daí. Então, o Brasil era bicampeão, né? Foi bicampeão em 58, 62. Em 64 veio o golpe, né? O golpe, assim, ao contrário do que... Só fazendo uma contextualização mesmo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Ele foi uma ruptura, sem dúvida, foi uma ruptura. Mas não foi uma ruptura, assim, tão abrupta, né? Várias coisas foram mudando aos pouquinhos, né? E vários políticos, inclusive, assim, da República de 46 a 64, permaneceram até, mesmo bastante ligados, assim, ao governo novo, né, o governo de 64. Tanto que tem muitos historiadores hoje em dia que apontam, assim, a grande ruptura em 68, né? Não, menos em 64 e mais em 68 com o AI-5, né? Mas, enfim, o Avelange, e a CBD era muito ligada ainda, né, a essa república de 46 a 64, vamos dizer assim, né? O Avelange era uma figura, né? Ele era o presidente da CBD na época. Ele era um político muito vinculado à política dos anos 50, 60, assim, a política juscelinista, né, desse novo Brasil, né, que surgia nos anos 60, ele carregava muito forte essa imagem. E por conta disso, né, ele provocava, né, desconfiança entre alguns setores militares, no primeiro momento, né? Alguns setores militares viam ele com uma certa estranheza, né? E a Copa de 60... Enfim, ele ficou, evidentemente, no poder, porque ele foi eleito presidente da CBD em 57, no ano seguinte o Brasil foi campeão. E foi campeão de novo em 62. Né? Então não tinha como tirar um cara desse, né? Vamos dizer assim. E aí, mas mesmo assim tinha muita gente que tinha um certo pé atrás com ele, né? Por ele ser muito ligado ao Juscelino, por ele ser muito ligado... Ele chegou até a ser candidato pelo Partido Social Democrata, que é o PSD, né? É o partido do Juscelino, então ele tinha essa vinculação muito forte, sim, com essa república de 46 a 64, e tinha um certo estranhamento. Em 66, o que aconteceu? Ele estava sonhando, né, que ele ia ser tricampeão, que ele achava que ele ia conquistar o tricampeonato, e o tricampeonato era muito importante. Por que era tão importante assim ser tricampeão? Aí a gente precisa falar de uma coisa que eu acho que a maioria já sabe, né? A taça.
Isso, a taça. Eram duas coisas, né? Foi o Mano, né, que falou. Eram duas coisas, né, Foi. Mano? Primeiro, não tinha nenhum outro tricampeão. Enfim. E tinham vários bicampeões, né? Já tinha a Itália, o Uruguai e o Brasil, né? Esses eram os 3 bicampeões, mas não tinha ainda nenhum tricampeão, né? E um desses 3, né, que fosse conquistar a taça primeiro, levaria a taça definitivamente. Então ele tinha assim essa ambição, né, de trazer a taça definitivamente. Só que 66, né, todo mundo sabe, eu acho que 34 e 66 até hoje, né, são os piores resultados do Brasil assim, em Copa do Mundo, né? Em 34 o Brasil jogou um jogo e perdeu, foi eliminado para a Espanha, eu acho, 3-0. Em 66 foi eliminado da primeira fase, né? E é muito interessante, porque no exterior, né, principalmente na América Latina, a sensação geral foi de que o Brasil e os outros países da América do Sul perderam a Copa do Mundo porque eles tinham sido roubados, né? Isso assim, a gente não tem essa dimensão hoje, sabe? Essa questão do roubo e tal, e eu acho que a gente nem vai explorar isso muito hoje. Isso é uma outra parte até da minha tese. Mas eu encontrei, né, em alguns arquivos diplomáticos ingleses, a galera falando assim sobre o roubo no Uruguai, motins assim, né? Porque não foi só o Brasil que teve uma arbitragem supostamente estranha, né? Foi o Brasil, Uruguai e Argentina. Então, assim, a sensação desses 3 países, né, do Brasil, do Uruguai e da Argentina, de que tinha uma espécie de complô contra a América do Sul, né? E aqui no Brasil essa explicação não colou tanto, né? Quem ficou, digamos assim, né? Porque toda derrota da Copa do Mundo tem uma espécie de culpado. Quem ficou assim como o rosto, a derrota foi justamente o Avelange, né? Ele virou o símbolo da derrota. Por que ele virou o símbolo da derrota? Porque ele depositava muita expectativa, né, nessa Copa, e porque supostamente ele teria desmontado o que ele havia construído em 58 e 62. Como assim desmontado? Em 58 e 62, o braço direito dele era um cara chamado Paulo Machado de Carvalho, né? E aí esse camarada foi escanteado, né? Porque, enfim, uma das hipóteses, né, que circulou na imprensa é de que ele queria capitalizar a vitória sozinho. Então ele afastou o braço direito dele, não. Eu vou ser o responsável. Só que como ele colocou, né, o rosto dele colocou muitas fichas, né? Quando você faz uma dobra aposta, você pode também, né, perder. E foi o que aconteceu. Ele perdeu e perdeu feio. E aí justamente culparam, né, responsabilizaram ele. E como já havia assim, uma insatisfação com ele, por ele ser muito próximo ao regime juscelinista e coisa e tal, o cargo dele chegou até a ficar em xeque, né? E a partir desse momento ele decidiu que ele precisava agir. Acho que a gente percebe que esse contexto, então, coloca assim, uma pressão e um desejo dele maior ainda em relação à Copa de 70, né? Então, é por aí, né, mano? Inclusive, a gente pode falar agora sobre os valores, né, que estavam envolvidos no tal do Plano México. São valores realmente surpreendentes, né? E convertidos para os dias de hoje, valores altíssimos, né, Luiz? Sim, em termos de custo, assim, o que acontece, né? A gente tende a pensar, né, que o futebol ele envolve muito dinheiro, né, há pouco tempo, mas não é verdade, assim. Há bastante tempo já, pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, dos anos 40, o futebol já envolve bastante cifras, sabe? E o que é interessante, né, que ele em risco, o Avelange em risco, ele não podia, ou ele devia, enfim, ele primeiro ele vai tentar mudar um pouco a situação política dele, né? Então ele vai se aproximar dos militares, principalmente de um grupo, né, dos militares, que é o grupo mais próximo do Médici, né? Ele se aproxima bastante assim desse grupo. Alguns generais, inclusive, alguns ligados à repressão, né? Como uma das figuras, o chefe do DOI-CODE, né, que era o Cisano Sarmento, era uma figura muito próxima a ele, inclusive chegou a ser benemérito da CBD, né? Chegou a ser condecorado pela CBD, justamente o cara que estava ali, né, no comando, né, da repressão e da tortura, né? Enfim. Mas o que acontece é que, como ele tinha perdido, né, e tinha dobrado a aposta, como eu falei, ele não podia de jeito nenhum,
né, arriscar que ele fosse perder de novo em 70. E aí eles começaram a trabalhar no chamado planejamento México, né? É uma coisa até muito falada hoje em dia, né? Que, aliás, não sei se é muito falada, mas eu acho que é até razoavelmente falada, que a seleção brasileira de 70 ela ganhou praticamente todos os jogos no segundo tempo, né? Então, eles começaram a investir em preparação física, né? Em tecnologia de preparação física, em todas essas coisas. Que naquela época estava ainda engatinhando, né? A educação, a preparação física como uma ciência, vamos dizer assim. Não, e esse, assim, porque era o valor, né, dessa preparação do planejamento México era de 9,5 milhões de cruzeiros novos, né? E a gente tem ideia se esse foi a seleção que mais gastou, provavelmente sim, naquela Copa? Daquela Copa, muito provavelmente, né? E essa é uma coisa que a gente não tem nem a dimensão hoje, né? Porque, cara, só para falar uma coisa para vocês, a Copa do Mundo mais lucrativa, assim, que a FIFA, né? Enfim, eu estudo a história da FIFA, né? A Copa do Mundo mais lucrativa até 66, a Copa do Mundo de 50. Só foi superada em 66. A Copa do Mundo de 50 ela deu tanto lucro para a FIFA, eles até eles pagaram todas as dívidas que eles tinham na Segunda Guerra Mundial e eles compraram uma sede completamente nova, com dinheiro da Copa do Mundo de 50. A Copa do Mundo de 50 mudou a FIFA de patamar, assim, sem exagero, né? Então, assim, o Brasil, né, isso é importante, assim, o Brasil era um país que movimentava muito dinheiro com futebol nessa época, né? Até mesmo comparativamente. Se você olha, a FIFA ela tinha um esquema, que é um esquema de arrecadação, era basicamente o seguinte: ela cobrava um percentual acho que não mudou muito não, mas ela cobrava um percentual, enfim, talvez tenha mudado, mas ela cobrava um percentual da renda das seleções. Então, isso, por exemplo, as federações fazem isso no Brasil, né? Então, por exemplo, o Campeonato Carioca joga Flamengo e Bangu, 10% da federação. Então, ia jogar Brasil e União Soviética, 1% era da FIFA. E aí você olhava a tabela de quais seleções que tinham dado mais dinheiro para a FIFA, cara, batata. Sabe que o primeiro era o Brasil, o segundo era a Inglaterra, o terceiro era a Alemanha. Então, assim, a seleção brasileira, em termos de renda, ela movimentava nessa época mais dinheiro do que a Inglaterra e a Alemanha. Então, assim. Nossa. Então, tipo, era bastante dinheiro que se movimentava aqui no Brasil. Até mesmo assim, quando você vai analisar também, só complementando, quando você vai analisar também a compra de direitos da Copa do Mundo, quem investia mais recursos na compra da Copa do Mundo eram as rádios brasileiras, né, que compravam e pagavam uma quantia maior até do que as europeias. Então a gente não tem essa dimensão hoje, mas a seleção brasileira ela movimentava muito dinheiro. E esse plano provavelmente foi o mais caro entre as seleções, sim. Muita grana, né, cara? Muita grana. E é tanta grana que, obviamente, a CBD não teria verba, né, suficiente própria para financiar esse planejamento México, mas, ao mesmo tempo, né, a gente viu aqui na tua pesquisa, né, que tem declarações do próprio Avelange um tanto receoso de pedir esse valor integralmente aos militares, porque isso poderia ser uma faca de dois gumes, né? Poderia se voltar contra ele em caso de fracasso. Então, aí acho que é a partir daí que nasce essa busca, né, pela iniciativa privada, principalmente ali num núcleo que envolvia o Fluminense, alguns conselheiros do Fluminense. Como é que se deu esse encontro, assim? Como é que foi inicialmente esse encontro de interesses? Isso. O que acontece? A CBD ela tinha bastante dinheiro, tanto que ela financia uma boa parte, né, do planejamento México, mas ela também tinha muito déficit, né? Porque uma das características desse tipo de associação cara, é uma característica, inclusive, assim, a gente vê nos orçamentos hoje, né? Que é uma pressão das pessoas por recursos, né? Uma disputa dos recursos. Então, quanto mais recurso, mais disputa por esses recursos. Estou simplificando, mas é um pouco isso. E o que acontecia é que a CBD ela englobava todas
as associações esportivas, né? Então, e muitas davam prejuízo. Então tinha que, tipo, o que acontecia é que muitas vezes o dinheiro do futebol ele meio que se, né, dividia entre outras modalidades e tal, né? Uma lógica um pouco assim, uma lógica um pouco econômica, mas misturava também um pouco a política e tal. E o Avalanche precisava de mais recursos para o futebol especificamente, né? Para o futebol. E como ele tinha essa posição, né? Como eu estava falando, ele era muito identificado com a República de 46, né? E menos identificado com o golpe de 64, pelo menos nesse momento. Talvez hoje isso tenha mudado. Talvez hoje em dia as pessoas, quando pensam no Avalanche, pensam mais no regime militar do que na República de 46 e 64. Eu diria que provavelmente. Mas naquela época, as pessoas, quando pensavam no Avalanche, pensavam diretamente no Juscelino, sabe? Que eles eram muito próximos e tal. Então tinha essa desconfiança com ele. E ele tinha um medo, um receio, né? De que pudessem, de que de novo, né? Dobrar a aposta, como ele fez em 66, pudesse fazer com que ele fosse limado pelos militares. Então ele vai fazer uma aproximação tática, vamos dizer assim, com os militares, no primeiro momento. Só que os militares tinham uma certa dificuldade, assim, de conseguir recursos, né? Eles tinham um certo receio, né? Dinheiro público é sempre mais complicado, porque você tem que prestar contas, né? Mesmo naquela época, que não tinha tanta prestação de contas, não tinha tanta transparência, você tinha que ter alguma, né? Até pelo volume de dinheiro, né, que envolvia, né? Imagina, tu ter que prestar conta daquele volume de dinheiro para preparação para perder uma Copa, ia ser uma cobrança que os militares com certeza não queriam bancar, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo, então, e aí ele vai procurar empresariado. Ao mesmo tempo, por outro lado, né? Como é que eu vou dizer? Por outro lado, ele também os militares não abandonaram totalmente, não, né? Mais para frente a gente pode até retomar esse ponto. Mas ele procura os empresários, né? Então, assim, uma das coisas muito importantes, assim, sabe, são os clubes de futebol. Os clubes de futebol são muito importantes para os torcedores, né? Porque a gente ama os clubes. Né? Não sei, eu acho que o Luiz torce para o Grêmio, não sei você, mano. Mas eu torço para o Flamengo, a gente ama os nossos clubes. Mas para os dirigentes, eles também amam os clubes. Eu não tenho muita dúvida que eles amam, não. Né? Mas, por outro lado, o clube é também um espaço de circulação, né? Que eles conhecem muita gente, né? Principalmente tipo, esses clubes mais ligados a uma elite, né? Como é o caso do Fluminense, eles se frequentam, eles fazem festa, eles se conhecem. São marcas que abrem portas, né? Fulano é presidente do Fluminense, aí todo mundo conhece. Rola um networking, né? Rola, né? Se hoje, né, cara, um conselho de clube é um espaço totalmente elitizado, segmentado, naquela época mais ainda, né? E a maior parte isso que eu também acho importante comentar, a maior parte desses conselheiros daquela época, né, eles são atletas também, eles foram atletas também, né? Então eles tinham sido atletas, já nessa época eles não tinham mais sido atletas de futebol, porque o futebol começa amador, assim, simplificando, né? O futebol começa amador e de elite, né? Depois ele vai se popularizando. Conforme o futebol vai se popularizando, essa elite ela vai meio que largando o futebol, né? E vai indo praticar outros esportes. O Avelange ele praticava natação, que na época era um esporte de elite, waterpolo e esses outros tipos de esporte. E são vários assim, tipo, se você for, eu não sei como é que é no caso do Rio Grande do Sul, mas eu imagino que seja bem parecido também. Se você for pesquisar a trajetória dos presidentes aí, você vai ver que a galera, provavelmente, muitos eram atletas de outros esportes que não futebol. Então, no Fluminense, eu consigo pensar em atleta de vôlei, atleta de basquete, atleta de todas essas modalidades que permaneceram amadoras. E o Avelange, ele jogava waterpolo com um camarada que era amigo do Walter Salles, que é até hoje uma figura bem conhecida assim a família Salles, né? O João Moreira Salles, o Walter Salles, são os filhos dele, né? E eles são os donos do Unibanco, né? Que juntou com o Itaú, hoje em dia é o Itaú. Juntaram dois bancos, juntou o banco da família Setúbal com o banco da família Salles, e aí eles criaram o Itaú, né? E são uma das famílias mais ricas do Brasil, se não for a mais rica, né? Acho que é a família mais rica do Brasil, hoje em dia, né? Os Salles.
E o Walter Salles era amigo de um amigo, né, de polo do Avelange. Ele foi procurar o Salles para conseguir o dinheiro que ele precisava. Esse dinheiro que eu acho que... Cara, eu não estou com os números aqui, mas eu acho que era 1,5 milhão, 2 milhões de dólares. Né, que na época era bastante dinheiro. Tipo, eu acho que tem que multiplicar por 6 ou 7 para chegar a valores aproximados. Mais ou menos, né? Daria algo em torno de 9 milhões de reais hoje. Não. É 20 milhões de dólares. Dólares? Uau. Acho que é por aí. Tipo assim, aproximado, grosso modo, né? Que a gente fala. E aí eles foram pegar esse dinheiro e aí o Salles, enfim, não sei se o Salles queria, ele não queria bancar sozinho. Também porque, não sei se é porque ele não tinha o dinheiro, sabe? Eu acho que é porque... Então, acho que também, né, Luiz Guilherme, também por não querer se associar sozinho numa empreitada que tinha algum risco, né? Podia Exato. associar a imagem dele ao fracasso, se tem a derrota na Copa, né? Exatamente. Cara, porque é isso, assim, sabe? Assim, eu estudo futebol, né? E é muito interessante isso que muita gente, assim, né, os historiadores, eles criticam muito esses manuais, sabe? Que aí o cara pega todos os resultados da história do Grêmio, do Grêmio, do Inter, do Flamengo, do Botafogo. Ah, não, isso aqui é a história do Inter, a história... Não, tipo, não é só isso. Mas, por outro lado, também, você contar a história do futebol sem pensar, sem incorporar os resultados, é bem complicado. Porque, sobretudo do ponto de vista dos dirigentes, eles apostam muito, né, no resultado. É um risco muito grande. Eles estão apostando o tempo todo, né? E o Avelange apostou também que ele ia ganhar. E o Salles queria apostar, mas não tanto, né? Como eu acho, assim, uma hipótese. Então ele se associa e diz, eu ajudo, mas não vou ajudar sozinho, não. E aí se forma uma espécie de consórcio, né? Se usa a estrutura da UBB ali, da União dos Bancos Brasileiros, e também daí vamos associar daí ferramentas de mídia, através de crônica esportiva, aí associação discursiva também com o governo militar da época, ufanista, né? Aquele sentimento nacional, essa coisa que é mais falada, né? E de popularizar, né, esses caras, né? Isso, uma coisa interessante é que o Salles, né, é uma figura cuja atuação é também antiga, né? E o Salles, cara, é uma figura que precisa ser mais estudada, sabe? Eu até tenho receio assim, de falar algumas coisas, porque eu acho que ele precisa ser mais compreendido. Ele também me parece uma figura, como o Avelange, muito identificada com a República de 46 a 64. Né? Mas, como eu falei, vários da República de 46 a 64 não tiveram dificuldades depois do golpe. Assim. Alguns sim, mas muitos não. E o Salles me parece que também não teve, sabe? Talvez contribua para isso um recorte de classe, né, Luiz? Uhum. Sim, exatamente. Mas eu nem sei se só, porque, por exemplo, alguns empresários foram arruinados, né? Tipo, alguns empresários Sim, que tinham uma posição uma posição mais dura, assim, sabe? Só que o Salles e o Avelange me parecem mais pragmáticos, assim, sabe? Eles não fazem parte, assim. Talvez também tenha ali uma questão ele ser associado ao setor bancário, né? E aí tem uma ligação com o governo forte também por esse lado, né? Mas, mas o que eu fico pensando é que tem uns empresários, sabe? Que eu não sei se que eles são meio Luciano Hang, assim, são tipo assim, são fanáticos assim, pelo regime militar, entendeu? E tem uns outros empresários que tem um apoio, mas é uma coisa mais pragmática, sabe? Esse me parece o caso assim do Salles. Assim. Eu não sei, por o que eu te falei, eu acho que precisa de mais estudo sobre ele, né? Mas ele não me parece assim, sabe? Ele não me parece um cara que, por exemplo, articulou a favor do golpe, sabe? Tipo, não, ele Sim. apoiou explicitamente o golpe. Ele apoiou, assim, mas de uma forma diferente, sabe? De uma forma mais distanciada, assim, sabe? Tipo, criando uma distância, assim. Ele tinha sido embaixador no governo Vargas, né? Então, parece uma figura com mais traquejo político, né, para transitar. Ele foi ministro da Fazenda no governo Goulart também, né? Ele foi uma espécie de
Qual foi aquele último? O Joaquim Levy, sabe? Bem isso mesmo. Que ele queria. Um cara que prometia fazer a composição. Que o Joaquim Levy foi meio isso, assim. O Salles foi meio isso também, meio Joaquim Levy. Aí também que o Joaquim Levy foi parar nesse governo aí também. Mas enfim, depois. Mas o caso, o Salles, ele tinha um certo distanciamento, assim, eu acho. Mas, de qualquer maneira, ele se beneficiou bastante, assim, isso é inegável, né? Por outro lado, é inegável que ele se beneficiou com a política do regime militar. Principalmente a partir de 67, né? Tem toda uma discussão que eu não vou entrar aqui no mérito, é a política política voltada para o setor bancário, igual você estava falando, que favoreceu muito a concentração. Né? Se hoje a gente tem 5 bancos, né, praticamente, isso começou ali no regime militar, porque antes Eles incentivavam as fusões, né, para diminuir o número de bancos, né? Exatamente, eles incentivavam a concentração bancária, porque tem enfim, é parte ideológico, né, e parte ancorado na literatura econômica, que acho que isso estabiliza a economia. Nos anos 90 fizeram a mesma coisa. Né? Aí o desesperador, né, pessoal, é que se a gente for ver... Está acontecendo a mesma coisa, né? Não, o presidente do Banco Central dessa época é avô do presidente atual. Dinastias, né? E aí eu posso falar até do Thomson Flores, né? A gente vai chegar lá, prefeito aí Vamos chegar lá daqui a pouco. Nosso prefeito. Nós vamos chegar nele daqui a pouco. Eu só queria tocar já a partir, né, de tão estabelecida essa agenda, né, empresarial, junto com a CBD e tal. Aí a gente tem uma passagem aqui na pesquisa do Luiz Guilherme, que me parece muito interessante, que 2 meses depois do contato inicial do Avelange com o Salles, né, da troca de correspondências ali do início, tem um jantar, né, Luiz, que é onde já estão ali presentes jornalistas, né, jogadores da seleção, e inclusive o nome dos pratos que são oferecidos nesse jantar, por exemplo, né, nós temos como entrada creme de aspargos à Avelange, o prato principal bife João Saldanha e no fim um café a Pelé. Que até também meio complicado, né? É engraçado isso, né? Foi um jantar de arrecadação também, né? Para juntar os empresários e começar ali a arrecadação para a CBD, né? Lá na casa do Walter Salles, que é lá uma casa grande, quem conhece o Rio, né? Quem é do Rio, eu sou do Rio, eu moro em Brasília, mas eu sou do Rio. Qual o nome? Instituto Moreira Salles, né? Que é onde é o Instituto Moreira Salles. Esse café foi lá, esse jantar foi lá. E contou com várias figuras, assim, né? Na imprensa e tal. E essa coisa dos pratos, né? É muito curiosa, né? Porque o Avelange ele era meio obcecado com aspargos, né? Era o prato favorito dele. Mas é muito doido, né? Enfim, essa coisa da associação direta de nomear, né? Que eram as principais 3 figuras, né? De certa maneira, eram também as 3 principais figuras ali daquela seleção naquele momento, né? Era o Avelange, o Saldanha e o Pelé, né? E estava presente nesse evento também o Nelson Rodrigues, né? O Nelson Rodrigues, que era um camarada também, enfim, genial, né? Mas muito alinhado com o governo militar, né? Na época. E o Nelson Rodrigues ele vai começar a escrever uma série de crônicas, né? Cara, favoráveis àquela movimentação, né? Que eles estavam fazendo, né? Inclusive, posso até ler uma aqui, deixa eu ver se eu acho que vale a pena. Deixa eu só achar, né? Porque eu não tô com isso aqui aberto. Tá aqui. Mas é daí que vem a pátria de chuteiras, né? Pessoalmente, inclusive. Tinha uma, como é que se diz? Coluna, né? No jornal, e ele escrevia várias crônicas e todas tinham assim um teor bem nacionalista, né? Sim. Mas é bem interessante que essa aqui, por exemplo, esse trecho aqui que ele escreve em 69. Não deixa de ser romântico o apoio que os nossos empresários estão dando aos CRET. O exemplo de Walter Salles define o novo Brasil. No passado, o homem rico não saberia dizer se a bola é redonda ou quadrada. E vejam como Walter Salles recebeu de braços abertos o apelo que lhe fez Avelange. Está trabalhando para a seleção.
Vivo eu a dizer que o Scratch é a pátria de chuteira, pois os nossos empresários pensam assim, sentem assim, veem assim. É muito interessante, né? Porque assim, o regime militar, né, ele se pretendia, né, revolucionário, né? E toda revolução ela pretende criar um mundo novo, né, do zero, né? E quando ele fala assim, o exemplo de Walter Salles define um novo Brasil, é justamente esse Brasil, né, que supostamente teria nascido com o regime militar, né, com a Revolução, entre aspas, de 64. Né? Então, quer dizer, no passado, né, o que acontecia? Havia claramente uma diferença entre o homem rico e o popular, né, que o popular gostava de jogar futebol, o homem rico nem sabia, né, de enfim, que é o futebol e tal. Claro que o Nelson Rodrigues está idealizando aqui, né, uma propaganda. O Walter Salles não, ele recebeu, né, de braços abertos o Avelange, está trabalhando, e é isso, não tem conflito, enfim, não tem conflito nenhum, são todos juntos, né, num só coração, como diz a música, né? Esse discurso, né, Luiz Guilherme, é claramente influenciado pelo ideal do Gilberto Freire, né, de apagar as tensões e conflitos no Brasil, né, raciais, sociais, né, esse discurso de estamos todos unidos, né. Muito. Inclusive essa coisa, né, ao mesmo tempo, né, mas ao mesmo tempo a diferença grita, né, porque aí a gente pode voltar até os pratos, né, quer dizer, o café Pelé, os aspargos Avelange, é uma coisa extremamente racista, né. Exatamente. Teve um camarada desses, assim, o que acontecia? Às vezes, jornalistas, eles também eram dirigentes nessa época, né? Então, tinha um camarada que ele escrevia no Jornal dos Esportes, o Vargas Neto, acho que ele é sobrinho do Vargas. Ele chamou o Avelange de Pelé Louro. Nossa. E essa era a ideia, era um pouco assim, tem o Pelé dentro de campo, tem o Pelé fora de campo, estão todos numa mesma sinergia trabalhando pelo Brasil, né? E um pensa fora, e tinha uma dualidade ali no Vargas Neto, que era uma dualidade bem freiriana, né? Que é uma dualidade, eu digo uma complementação, né? Quer dizer, o cara lá, o Avelange está pensando e o Pelé está executando, né? Então tem um pouco isso assim na crônica, né? Então, um manda, outro obedece, né? Tem um pouco assim, ao mesmo tempo que ele diz que eles estão todos juntos, você vê que os papéis sociais são muito claros, né? O que cada um é obrigado a fazer, né? Um é obrigado a fazer uma determinada coisa, outro determinada coisa. Então, se o Avelange está pensando, se o Avelange está maquinando, o Pelé está executando dentro de campo, né? Então tem uma hierarquia muito clara. Né? Os espaços são muito bem definidos, né, até onde não podem ser ultrapassados. Exatamente. E a ditadura militar, isso é importante que se diga, né? Ela foi uma ditadura racista, né? Porque e justamente racista e dizia que não era racista, né? Mas se você for achar os documentos da repressão, tem um camarada meu, um amigo meu, ele na verdade é amigo da minha irmã, enfim, ele agora é um historiador bem conhecido, até porque ele descobriu lá uns documentos aí do Caetano, é o Lucas Pedretti. Ele tem uma dissertação sobre os bailes soul, e é bem interessante. Enfim, Lucas é amigo de infância da minha irmã, mas hoje em dia ele é historiador conhecido. Ele é bem interessante, porque ele encontrou uns documentos dizendo da repressão, dizendo que não se podia falar que no Brasil tinha racismo. Então eles perseguiam não só os comunistas, sabe? Mas eles perseguiam também aqueles que diziam que no Brasil tinha racismo. Movimento negro. Com certeza. Os caras queriam fazer Black Power, tipo festa, baile soul, e diziam, ó, essa festa aí é subversiva. E qual era a subversão? Os caras só lá tocarem uma música, falando poder negro, falando umas coisas assim, né? Como isso transportou para os bailes funk hoje em dia, por exemplo, né? Toda a estética, né, ligada. Exatamente. Então, assim, aquela... não, vocês estão querendo... Né, que era esse argumento, né? Que é um argumento muito forte até hoje, né? Infelizmente. Esse argumento, não, vocês estão querendo dividir o povo brasileiro, né? Em branco, negro... Esse mito, né, cara? É que, na verdade, essas coisas, elas só vão... É um ciclo, né? Mas voltam, né, cara? É sempre o mesmo discurso, é sempre as mesmas desculpas, e é sempre, né? Tipo, se a gente pegar lá, contra a corrupção, né? É sempre a mesma coisa. Agora foi de novo, contra a corrupção. A corrupção tá aí, né, cara? Até as faixas de Cuba, né? O Brasil não será uma nova Cuba,
faixas de 64. Exatamente. É incrível, né? Com a repetição, né, cara? É assustador. A gente tem aí então, né, galera, os entes privados tentando se apropriar, né, dessa representação do povo, né, da representação do povo através da seleção brasileira, tentando fazer essa associação, uma clara jogada de marketing. E tem uma coisa interessante aí, Vicente, que a gente vê no artigo, né, que essa associação fica clara, inclusive, na ideia deles ali, né? Tipo, tu olha ali, a eficiência da iniciativa privada. A iniciativa privada é sensível a uma atividade popular, que é o futebol, né? O valor social e cívico. É quase uma Estão espécie de abraçados, Salvador, né? né? Estão É abraçados uma ali, os espécie de Salvador, né, cara? militares, tipo, cara, é o mesmo discurso, né? É a união do discurso, né? Essa ideia de Salvador tá também numa outra crônica do Nelson Rodrigues da época, que ele diz assim: entendo que uma das mais sérias conquistas do futebol brasileiro foi a de Walter Moreira Salles. Eis aí uma admirável figura de brasileiro. O time nacional, sendo o melhor do mundo, é também o mais pobre. Ninguém ignora que nossos clubes vergam ao peso das dívidas como uma árvore ao peso dos frutos. E se é assim, por que deixar o homem rico como marginal dos grandes acontecimentos esportivos? Walter Salles é sensível com as coisas brasileiras. Ele sentiu o que representa o Scratch para o povo e para o Brasil. É uma forçação de barra, né? Uma forçação de barra para associar, né? E venerar a elite e associar ela a alguma coisa popular. Isso. Tem muitas coisas interessantes nesse trecho que você trouxe, né? Primeiro que, como a gente já falou, né? Mentira que era mais pobre, né? A gente falou isso. Muito pelo contrário. Estava longe de ser o mais pobre, a seleção brasileira, né? E outra coisa, né, cara? Porque naquela época, a gente tem que pensar que o Brasil tinha vivido a ditadura varguista, né? E a ditadura varguista, naquela época, o papel do Estado, né, é um pouco diferente de. Isso é uma diferença que que eu acho que eu posso apontar. As pessoas confiavam muito no Estado, e menos na iniciativa privada, né? E a iniciativa privada se ressentia um pouco disso, né? Tipo, bom, a gente também pode atuar junto à sociedade, né? Pelo menos conquistar, né, corações. É porque as pessoas confiavam no Estado e confiavam menos na iniciativa privada, naquele contexto, né? Na esfera pública, né? Hoje em dia não, hoje em dia isso já é diferente, né? Enfim, bem diferente. Mas naquela época era um nível de desconfiança muito grande. E essa campanha era com o objetivo mudar isso, né? Vamos a partir de agora confiar na iniciativa privada também. E parece teoria da conspiração, mas os caras se reúnem e discutem isso. E loucura, né? Que deu certo, né? Deu certo, né? Se a gente olhar, deu certo isso. Estão fazendo isso há 50 anos, né? Deu certo, estão fazendo isso há 50 anos. De que a iniciativa privada é mais eficiente, de que, enfim, todo esse discurso aí, né? E de que a iniciativa privada também se preocupa, é boazinha e tal. É a demonização do espaço público e da coisa pública justamente para proporcionar a apropriação, né? Eles tomarem esse espaço para eles. Não, e o que é doido, né? Só para concluir esse assunto, eu me surpreendi com isso, sabe? É como isso é decidido, como isso é pensado, né? Tipo, eles pensam, articulam e fazem. Usam a estrutura deles, né? Como usaram a rede de agências bancárias, né? Para difundir a Exatamente. ideologia na época. É um plano, é uma coisa assim, nós temos esse objetivo. Né? Não é uma coisa assim, tipo, não, teoria da conspiração. Não, eles têm esse objetivo. E tá claro, tem, tipo, nos documentos eu achei isso claro, né? Então, assim, não é casual, não. É proposital. Sim. Vamos voltar então para essa rede, né, para esse consórcio de empresários aí que se formou, e falar um pouquinho das representações estaduais, já que a gente citou o Thomson Flores. Então, o Brasil não é muito grande, né? Enfim, idiota esse comentário, mas você só podia ter falado isso. É palavrão, mas enfim. Pode falar o que quiser, cara, aqui é totalmente livre. Tá liberado, tá liberado, velho. Então, é uma ideia o Brasil é meio grande, né? E naquela época era maior, porque as distâncias eram maiores. Mas para ir de um lugar para o outro, né? Mas, enfim, o que acontece é o seguinte:
eles regionalizaram, né? Eles fizeram uma estrutura nacional, o presidente, o chefe dessa estrutura nacional era o Walter Salles. E aí eles falaram, não, tudo bem, a gente tem essa estrutura nacional, mas a gente precisa descentralizar. Como? Como a gente vai descentralizar? Vai escolher algumas figuras locais e vão ter comitês locais de arrecadação, né? Porque isso é muito importante também. Como é que é o patrocínio hoje em dia, né? Sei lá, enfim, a Volkswagen, né, quer patrocinar o Grêmio, o Flamengo, vai lá dar um dinheiro, pronto, pagou. Nesse caso, ainda numa pré-história, vamos dizer assim, do patrocínio esportivo, se é que a gente pode chamar assim, eles achavam que quanto mais mobilização, né, quanto mais alvoroço, né, se gerasse, maior eles iam ter de visibilidade, né, maior retorno eles iam ter de visibilidade. E aí eles descentralizaram justamente para poder ter mais mobilização, né? E aí eles foram pedindo, né, dinheiro um para o outro, né, quase um meio proto-mecenato, assim, né? Proto-mecenato não, mecenato, e pedindo dinheiro e tal, e se baseava um pouco nisso, né? Porque eles achavam que quanto mais extensa fosse essa rede, quanto mais visível ela fosse, mais penetração ia ter e mais a campanha ia ser exitosa, né? Porque se você mobiliza um conjunto maior de pessoas, aí você consegue ter mais visibilidade, etc. Eles fizeram isso. É o famoso engajamento. Isso, exatamente. E aí eles descentralizaram, eles fizeram uma estrutura nacional, que era o rosto da campanha, era o Walter Salles. Só que essa campanha tinha braços locais. E aí, por exemplo, em São Paulo, a gente está falando que não muda, né? Qual foi a primeira pessoa que eles chamaram em São Paulo? Paulo Maluf. Parece piada, né? Os caras chamaram Maluf. E aí o Maluf disse que não. Eu não sei por que ele recusou, mas ele recusou. E aí foi o Hermílio de Moraes, que é do grupo Votorantim também, que é uma das famílias mais ricas do Brasil até hoje, né? Isso é uma coisa, gente, ponto pacífico, assim, entre os historiadores, ninguém discute isso, mas que as principais fortunas, assim, do Brasil, né, as famílias mais ricas do Brasil, praticamente todas, assim, foram feitas no período da ditadura, tá? Elas, praticamente todas. Talvez esses friboi aí da vida, né, a JBS lá dos irmãos, talvez tenha um ou outro, assim, né, a revista mais recente, mas a maioria se fez no período da ditadura. Então, assim, Malu, os Hermílio de Moraes. E não é coincidência, né, Luiz, que seja um período de altíssimo índice de corrupção, de endividamento externo violentíssimo do país, né? É a pilhagem, né? Os militares provocaram. É o período de maior endividamento. Exatamente, a dívida explode, né? Então, a dívida do Brasil era razoavelmente controlada. Durante muito tempo, assim, a galera colocou a culpa nos fatores externos, né? Ah, não, mas teve o choque do petróleo. Mas hoje em dia, assim, eu não entendo tanto dessa parte de história econômica, então não quero falar bobagem, mas os historiadores hoje em dia têm mostrado que não, que foram uma série de decisões equivocadas do próprio governo, né? Sim, a ideia de milagre econômico é uma construção discursiva, né, feita pelos militares. Isso, exatamente, porque, enfim, tudo isso hoje em dia está sendo debatido, né? Mas enfim. Em São Paulo, a gente teve o José Hermílio de Moraes, do Grupo Votorantim. No Rio, a gente tem uma outra figura que acho que a gente pode falar um pouco, que é o Antônio Galotti, do Grupo Light, né? Porto Alegre, a gente já falou do Thomson Flores, que era o prefeito da época. Prefeito, então, e aí é muito doido, né? Porque o Thomson Flores, cara, a família dele é toda muito também nas continuidades, né? Quem assinou o despacho da prisão do Lula, né, no TRF4, esse camarada aí. O avô dele também estava envolvido em uma série de coisas também lá no... Então, quer dizer, uma família que, porra... Brasil e suas linhagens, né, cara? E as dinastias, né? Então, o cara... enfim, até Carlos Eduardo Thomson Flores Lenz, o desembargador que assinou a prisão do Lula, né? Enfim. Exatamente. Enfim, o cara era filho desse... que é filho do prefeito de Porto Alegre, né? A gente, seguindo a lista de doadores, a gente tem presidente do Banco Estado da Guanabara, Oscar Bloch da Manchete, de imprensa também, pessoal ligado aos Diários Associados, Revista Cruzeiro, Shell, Gillette, né? Grupo Light, Skol.
por aí vai, né? E é muito interessante também, vários, né? E o Galotti, né, no Rio, que era o número 2, vamos dizer assim, da campanha. Ele era vice-presidente da campanha e presidente do comitê local. Esse bem alinhado, né, com a ditadura, né? O Galotti, né? Esse sim. Esse aí não tem dúvidas. Esse, inclusive, era um camarada que havia sido, nos anos 30, ele havia sido da Juventude Integralista, né? Nossa Senhora. E aí se manteve, uma pessoa de direita toda a vida, né? Tipo, depois apoiou o golpe, era um dos idealizadores do IPES, né? Que foi vamos dizer assim, o órgão pensante do golpe, né? Ele doava dinheiro para os IPs e tal. Todas aquelas dúvidas, né, que eu falei para vocês que não era possível afirmar em relação tanto ao Avelange quanto ao Walter Salles, quando a gente chega no Galotti, Aí não tem dúvida nenhuma, né? exatamente, entendeu? É o estereótipo. É o estereótipo do cara alinhado com o regime. Ele estava completamente alinhado com o regime militar, né? E, enfim, acho que isso aí não tem dúvidas. E ele era muito próximo ao Avelange. E aí, essa campanha, a campanha de doações, né, de valores, ela se baseou muito também no lance ali das moedas e dos diplomas, né? Era uma campanha que apostava, né, as fichas na mobilização, né? E aí a forma que eles encontraram de mobilizar era uma coisa meio, hoje em dia, né, parece simples, né? Rudimentar, né? Você comprava uma moeda e você ajudava a seleção. Então, assim, parece aquela coisa, né? Porra, quando eu era criança, enfim, torcia pro Flamengo e tal, enfim, torço pro Flamengo até hoje, mas na época o Flamengo era meio falido, né? E aí sempre tinha, se cada um der R$1, sempre tinha Sim, essa sim. história. Cada Sempre um tem esse der R$1. pensamento. Uma raspadinha. Os gremistas daqui tiveram o Fica Jardel, né, cara? Tu ligava e doava uma grana pro Jardel ficar mais 6 meses no Grêmio. Pois é. Então foi uma coisa meio assim, você comprava uma moeda, a moeda valia, sei lá, R$10 em ouro, era bem mais, tá? Eu tô $50 era. Isso, US$ 50, enfim, que era bastante dinheiro. E aí você dava US$ 200, entendeu? E aí você pagava moeda, você pagava aquela moeda, e os outros US$ 150 iam para a seleção. Mas tinha um lance que para os empresários da época que contribuíam através de comprar essas moedas e tal, até nisso era ganha-ganha para os caras, né? Porque eles podiam comprar essas moedas e depois revender se quisesse. Podiam. Mas tinha essa ideia de revender pelo preço que ela valia, né? Nas agências, né? Alguns davam mais, né? Outros não. Assim, na verdade, a maioria dava mais do que a moeda valia. Então, e o Avelange conseguiu um desconto, né? Então, se a moeda valia, vamos dizer assim, $50, igual você falou, eu não tenho os números aqui de cabeça. Se ela valia $50, para a Casa da Moeda cunhou de graça, né? Enfim, a gente vai falar mais sobre os militares, acho que mais à frente, mas a Casa da Moeda cunhou, então tinha um desconto, então tinha a estrutura então, enfim, se acaba tendo uma margem ali de lucro, né? Justamente com essa diferença que os empresários doavam, né? A gente tem a moeda para a galera que tem mais grana, mas tinha o diploma também que custava um pouco menos. Isso, bem menos. E aí talvez seja uma coisa de R$10, né? E o lance desse diploma tem um lance estranho, né? Porque nele constava o nome do Saldanha, né? E aí eles continuaram vendendo com o nome do Saldanha mesmo quando o Saldanha saiu, é isso? Isso. Eles começaram a fazer essa campanha as eliminatórias, né? E o Saldanha era um cara muito popular na opinião pública, né? Como o Avelange, gente, como ele tinha perdido 66, ele precisava de escudos, sabe? Ele precisava de gente assim que fosse, cara, vocês devem ver isso aí, né? Tipo assim, o tempo todo. Se você, por exemplo, se tu tem o Renato no Grêmio, você não vai criticar o Bozan, porque o Renato é um escudo pro Bozan, né? Você primeiro critica o Renato, depois você critica o Bozan. Aí você tem o técnico fraco, tipo esse do Flamengo aí, o Domi.
você vai criticar o presidente direto. O cara não tem escudo, ele está se expondo. Né? E o Saldanha era um cara que era muito popular e tinha um nome muito grande assim, na opinião pública. Ele funcionava justamente assim como um escudo assim, para o Avelange, né? E como ele estava mais fraco assim, com os militares, né, depois de 66, ele precisava desses escudos, e o Saldanha era isso. Só que o Saldanha, depois de uma época aí, ele, enfim, tem milhares de hipóteses, né, sobre a demissão do Saldanha. Eu acho que não cabe nem a gente entrar, né, porque dá um programa inteiro. E ele acabou saindo. Só que ele ainda assim era muito popular, ele ainda assim tinha um nome assim, muito grande na opinião pública. E aí, enfim, ele sai no meio da campanha. Só que o pessoal quer usar o nome dele no diploma. Não, mas acho que, sem dúvida, né, esse momento da saída do Saldanha deve ter criado ali um momento de preocupação e instabilidade para o pessoal que estava envolvido nessa campanha, porque o marketing era muito em função dessa popularidade que tu bem falou da figura do Saldanha, né? Teve o marketing aquele feito pela Shell, de Pra Frente Brasil, com as feras do Saldanha. Então, deve ter causado alguma turbulência ali, né, no grupo deles. E empresário também gosta de estabilidade, né? Gosta de segurança, gosta dessas coisas. Então, por isso que muito receio até, né? Porque o futebol é um espaço de instabilidade e tal. O empresário trabalha com meta, né? Trabalha com essas coisas. E aí você trocar um técnico faltando poucos meses para começar a Copa do Mundo é no mínimo arriscado, né? E isso realmente não foi bem recebido, não, por parte do comitê da campanha. Eles ficaram com medo do Brasil perder, né? Mas só que deu tudo certo, o Brasil acabou ganhando, mas naquela época gerou uma apreensão muito grande e teve uma insistência para manter o nome do João Saldanha, porque era o nome que vendia, né, os diplomas, e conseguiram falar com o João, e aí é muito interessante, né, porque é justamente o Galotti, né, que é o empresário mais alinhado entre todos com o regime, vai falar com o João Saldanha, né? E aí eu não tenho muita explicação por que escolhe um Galotti, mas o Galotti vai pessoalmente falar com o Saldanha, pedir para ele deixar o nome no diploma, e ele aceita. Ele entrega uma carta pessoalmente, é isso, né? Uma carta pessoalmente, uma carta que ele diz como é importante, né? E o João Saldanha, todo mundo dizia, né, que era alinhado do Partido Comunista, e vai justamente o cara mais à direita, né, entre os empresários, vai justamente esse cara que vai pedir para o João Saldanha deixar o nome lá no diploma. E ele aceita, né? Engraçado. Parece ser uma forma de pressão, né? Acho que, claro que depende de mais estudo e investigação, mas acho que é uma hipótese a ser investigada, se não é uma forma de exercer uma pressão sobre o Saldanha, mandar justamente esse cara. Cara, eu acho que... Eu não sei. Eu acho que também é uma coisa para a gente pensar também, uma hipótese, é que essas coisas, não, pelo menos assim, não eram explicitamente tratadas, né? E não eram explicitamente levadas em consideração, como talvez a gente pense, né? Sim. Que talvez não fosse uma coisa importante. Pode ser só isso também, né? Claro. Tipo, o cara era um cara importante, o Galotti era um cara que tinha mais importância, sim, né, entre os empresários, mas tinha esse passado aí integralista, mas isso não era levado em consideração quando pode ser uma forma de pressão, ele pode ter também, a gente não pode deixar de pensar que ele pode também ter dado um dinheiro para o Saldanha, sei lá, tem várias hipóteses, né? Por que ele vai entregar a carta em mãos, né? Pois é. Sei lá. Enfim, tudo isso é conjecturar, né? Não tem nenhuma evidência de nada, mas eu fico impressionado também que essas atas, né, esses documentos que falam tanto, né, sobre não mencionam isso. Então, assim, esse silêncio pode ser que tenha alguma coisa por trás, mas pode ser que não tenha nada, entendeu? Vamos aproveitar para tu falar um pouco como é que foi o acesso a essa documentação que tu teve, né? Que era algo que até então estava ainda não revelada, não tinham mexido muito nisso, né? Então, aí o que acontece, né? Essa história é uma história pouco conhecida, né? Enfim, a gente pode falar sobre isso mais para frente, mas é uma história pouco conhecida. E esses documentos estavam no acervo Walter Salles, né? E o acervo Walter Salles é um acervo privado, né?
E acervo privado, você depende da autorização da família. Até hoje, não tem autorização das pessoas consultarem o acervo Walter Salles. Aí você vai perguntar, mas como você conseguiu? Eu fui lá, bati lá, falei que estava estudando futebol. Eu acho que o pessoal acha que futebol é um tema inofensivo, né? Talvez igual é um tema não político, vamos dizer assim, e que não causaria maiores danos eu ver essa parte, né? E aí deixaram eu ver essa parte, né? Justamente porque eu acho que a maior parte das pessoas faz essa leitura assim do futebol como um espaço que não é ideológico, né? Que não tem problema, que é bonitinho e tal, né? Então os documentos do Ministério da Fazenda, do Salles, talvez algum documento do golpe, não sei, isso ninguém vê. Mas os documentos de futebol deixaram eu ver, sem problema nenhum, né? Então é engraçado, né? É engraçado. É engraçado. Talvez, eu acho que a família tem o desejo, assim, né, de liberar mais parte do acervo. Eu não sei o que está pegando, porque não sei o que aconteceu que não liberaram o acervo, eu não sei. Mas eu sei que deixaram eu ver, eu mandei um e-mail, inclusive, falaram, perguntando, posso publicar isso na tese? Eles falaram, pode. Aí eu, beleza, então. Aí eu publiquei isso na minha tese e também publiquei isso nesse artigo aí que vocês chegaram a ter acesso. Legal. Mas o que a gente vê, né, até eu falei um pouco lá na abertura, é que hoje, se a gente pensa na seleção de 70, é muito mais automático, assim, no pensamento geral das pessoas, fazer uma associação com o regime militar e pouco ou nada se falar, assim, pelo menos em muita gente falar, desse papel do empresariado e da iniciativa privada, né, numa verdadeira associação com os militares. Tu acha que isso se dá mais pelos militares que, depois da vitória na Copa, tentaram pegar para si esse capital simbólico, ou por um momento posterior dos empresários não quererem necessariamente se associar à ditadura? Então, cara, eu acho que aí essa resposta ela é mais complexa e ela exige uma resposta um pouco mais longa, tá? Vai lá, fica à vontade. Bem interessante isso pelo seguinte, o que acontece, né? Hoje em dia, como é que as pessoas... Tem uma série de pessoas, né, historiadores, que discutem o que foi o regime militar, né? E aí, essas discussões passam, inclusive, pela maneira como se nomeia o regime militar. Então, tem um grupo de historiadores mais tradicionais, vamos dizer assim, que eles chamam simplesmente o regime militar de regime militar, né? De regime militar, ponto. Né? Quer dizer, só os militares estavam ali no poder e tudo o que aconteceu digamos assim, responsabilidade de quem mandava, né? Eles ocupavam os principais postos dentro da estrutura do poder e eles mandavam, né? Então eles são, digamos assim, os responsáveis. Essa é uma leitura, por exemplo, de um historiador da UFRJ, que é o Carlos Fico, né? Tem um outro grupo, que é o grupo liderado principalmente pelo professor Daniel Arão, que é o pessoal lá da UF, que diz o seguinte, olha, os militares tiveram apoio de boa parte da sociedade civil. E aí esse grupo chama, vamos chamar então de ditadura civil-militar. Uma coisa que o Daniel fala, que eu acho que é muito relevante, é a seguinte, ele fala, olha, depois do regime, ninguém mais, depois de 85, ninguém mais queria ser associado à ditadura civil-militar, mas contando um pouco, né, desse passado, remexendo aí as coisas sobre as quais não se quer falar, né, enfim, você acaba encontrando, né, um monte de gente depois disso que rompeu com o regime, mas que apoiava, né, e vários casos assim. Mas ainda tem uma terceira, né, uma terceira linha, né, de outras pessoas que dizem, olha, esse regime, a gente teve um apoio da sociedade, vamos dizer assim, definida de forma mais ampla, mas teve apoio de grupos localizados. E esses grupos localizados, eles se concentraram principalmente entre os empresários, né? Que é esse tipo de pesquisa, enfim, é uma terceira linha. O pessoal tem chamado mais alguns outros historiadores de ditadura empresarial militar, justamente porque eles caracterizam essa aliança, essa ditadura, não assim como um apoio genérico assim da sociedade, a sociedade apoia o golpe, a sociedade apoia a ditadura, não. Determinados grupos apoiaram o golpe, determinados grupos apoiaram
ao golpe. Vamos dizer quem são eles. Foram os militares com boa parcela, né, do empresariado, né, e de alguns setores mais especificamente. O setor bancário, por exemplo, apoiou bastante, as empreiteiras, né, a mineração. Tudo isso, hoje em dia, está fartamente documentado, assim, como esses grupos cresceram graças a uma série de políticas públicas adotada pelo regime, né, empresarial militar, nessa terceira linha. Mas o que é interessante, enfim, que isso tenha se apagado, vamos dizer assim, da memória, né? Quer dizer, quando a gente pensa, é como o Daniel fala, né, que a gente estava comentando. Depois do final da ditadura, ninguém queria mais se associar à ditadura. E a Copa de 70 ficou marcada como um momento de apropriação política, né? Aquela foto emblemática, né, do Médici levantando a taça e tal. Todo mundo conhece essa foto, né, do Médici em Brasília levantando a taça. Mas ninguém sabe, né, dessa história dos empresários, né? Por quê? Beleza, que isso tenha se apagado da memória das pessoas, isso é até compreensível até certo ponto, eu penso. Mas por que isso se apagou das pesquisas dos historiadores? Cara, não teve um historiador antes... Mas não teve um historiador antes de mim. Um dos temas mais pesquisados assim, por historiadores é a relação entre ditadura e futebol, né? Não teve um historiador antes de mim que tenha recuperado essa história. E é uma história que aparece nos jornais. Tipo assim, eu tive acesso a esses documentos do Walter Salles e tal, mas aparece nos jornais na época. E tem 3 páginas numa dissertação da Federal do Paraná, de um cara orientando, Ernesto Marxal, eu acho. Só tem isso, né? Quer dizer, por que não se falou? Os historiadores também não falaram sobre isso, né? Isso para mim é incompreensível, né? Isso, tipo, eu realmente não entendo. Mas então, assim, mas eu realmente acho, né, que como o Daniel coloca muito bem, assim, depois de 88, depois de 85 principalmente, ninguém mais queria se associar ao que os militares fizeram. E aí tudo aquilo que era responsabilidade, vamos dizer assim, da ditadura, era colocado na conta dos militares, né? As coisas boas e até mesmo as coisas ruins, né? E essa história da seleção de 70, enfim, tem o lado, enfim, interessante, né? Também foi completamente apagada. E também, eu acho, né, o Walter Salles foi convidado para chefiar a delegação do Brasil no México. E ele não aceitou, né? Quem vai substituir ele é justamente um militar, que é o brigadeiro Jerônimo Bastos, né? Talvez se ele tivesse aceito, né, talvez isso fosse mais comentado, mas como ele recusou, né, não quis chefiar a delegação, isso também ajudou, eu acho, a deixar essa história, vamos dizer assim, na margem. Agora, realmente, para mim, é muito instigante, porque, beleza, tive acesso privilegiado a esses documentos do arquivo do Walter Salles, tive, mas isso aparece nos jornais, e ninguém falou sobre isso, né? Então, assim, é muito doido. Sim, o pessoal estuda muito o Nelson Rodrigues, as crônicas e tal. Tá tudo, tem coisa ali, né, cara? Os caras não falam. Exatamente. O que mais aí, mano? Não, eu tava escutando e aprendendo, né, cara? Porque esse silêncio, né, histórico, né, com relação a essa participação do empresariado, realmente, como você falou, é estranho, mas eu acho que essa querer desassociar dos militares, porque o regime militar, por um tempo, né, agora mudou um pouco isso, infelizmente, mas por um tempo foi algo bem negativo, e eu acho que tem a ver, né? Os empresários não queriam fazer essa associação, então, tipo, a gente participou, mas foi até ali, né, cara? Depois, e tem isso que tu falou também, Vicente, que os militares, eles usaram isso muito bem, né, na época, né? Eles se apropriaram disso. E aí ficou nesse caminho, né, de não aparecer muito essa ação empresarial que foi tão importante, né, porque eu estava vendo alguns artigos que falam sobre a parte de treinamento, né, da seleção, que foi custeada também por esses empresários nessas ações, e foi uma preparação longa, e como a gente já falou anteriormente, e cara, né, e é realmente muito estranho que tenham poucas
histórias, né, pouca pesquisa em cima desse período, em cima desse assunto, né, porque a gente muito importante botando dinheiro na seleção brasileira de 70, né? E só, mano, só para concluir em cima disso que você falou, é muito interessante também pensar que como fiz uma entrevista, né, com um camarada que era o assessor econômico e assessor econômico jurídico do Walter Sade. E ele falou assim com uma clareza assim, falou, olha, a gente tinha uma relação de aliança, porque os militares, eles por mais que o Avelange tivesse esse receio, né, de pedir o dinheiro público e tal, né, dinheiro de imposto e tudo mais, por mais que tivesse esse receio, os militares não abandonaram a seleção, né? O próprio Avelange fala, não, a estrutura, o próprio Benini fala, a estrutura era dos militares, o know-how, né? Quer dizer, o Cláudio Coutinho, ele era o tenente Cláudio Coutinho, né? O Parreira também, eu acho que não era. O Parreira também, né? Eles treinaram na Escola Superior de Guerra, na UCA, né? Então as estruturas, o equipamento, o know-how, a tecnologia, tudo isso era militar, mas o dinheiro era dos empresários. Então, assim, essa é uma história, eu acho, que ilumina muito bem também como essas relações era efetivamente uma relação de aliança, né? Então, assim, é uma história muito, muito, muito instigante, assim. E provavelmente tem muita coisa aí para ser contada desse período, né? Sim. Aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente pode indicar o livro do professor Juremir Machado da Silva, né, Ditadura Civil-Militar, toca exatamente nessas alianças, né? Claro, não entrando especificamente no futebol, né, mas também vai nessa linha dessa aliança e também colocar o papel das outras entidades da sociedade civil no apoio ao golpe e à ditadura. Mas, galera, estamos avançados na hora já do tempo do podcast. Acho que vamos abrir para o Mano, quer colocar mais alguma coisa antes dos recados finais? Sim, deixa eu só perguntar pro Luiz Guilherme o seguinte, como ele é um cara estudioso do futebol, né, de tudo dentro do futebol ali, como a gente está vendo, e o que ele está trabalhando hoje de pesquisa com relação ao futebol, o Luiz? Então, eu fiz a tese de doutorado sobre a eleição do Avelange na presidência da FIFA. Aí hoje eu sou professor, né, do Instituto Federal de Brasília. Eu estou tentando, por enquanto, eu não tenho feito, assim, pesquisa sobre futebol, não. Eu tenho trabalhado outros temas, tenho pensado outras coisas. Eu estou mais envolvido, assim, questão de publicar coisa da tese, que eu ainda não fiz, sabe? Umas coisas assim, eu defendi ano passado só. Então ainda estou bem, bem fresco. O que, assim, eu não queria nem. Eu vou comentar, mas é que eu tô. É que ano que daqui a 2 anos, né? A gente vai ter os 200 anos aí da independência, né? E em 1972 teve a chamada Taça Independência. Não sei se vocês já chegaram a ouvir falar nisso. Que foi uma taça que o governo promoveu, né? Em comemoração aos 150 anos, né, da independência. E eu tô estudando isso e a ideia é lançar um livro sobre esse assunto em 2022, nos festejos da independência. Cara, bacana. É o assunto que eu estou trabalhando. E também aí tem de novo o Walter Salles aparece, de novo o Avelange, todas as coisas que a gente falou aparecem bastante, né? E foi uma espécie 72, assim, a gente perdeu um pouco a dimensão, mas foi uma espécie de primeiro mega evento, segundo mega evento global que teve no Brasil, sabe? Todos os continentes representados, a África, a Ásia, o que não aconteceu na Copa de 50, que se tinha basicamente América do Sul, Américas, né, porque tinha os Estados Unidos e Europa, né? Então, em 72 você tem todos os países representados, você tem sede no Nordeste, você tem sede no Norte, você tem sede em Porto Alegre, né? Enfim, o colosso da Beira-Rio, eu acho que é palco de jogos. Vai ser bacana isso, hein? Vai ser bacana mesmo, tema bem interessante. Então, 50 anos da Taça Independência. O Brasil foi campeão, venceu Portugal 1-0 na final. E aí eu tô fazendo isso, enfim, falando aí em primeira mão. Eu não queria falar não, mas enfim, falei. Porque, né, você fala e depois você não consegue concluir o projeto, né? E aí é chato, mas a ideia é fazer um livro e lançar em 2022. Legal.
Tá, desde já o espaço está aberto, mas está aberto até antes, né? Se quiser abordar algum outro tema de pesquisa relacionado ao futebol, por favor, Luiz Guilherme. Agradecer a tua presença, cara, de novo. Foi um episódio sensacional, fantástico. O espaço está realmente aberto para quando quiser participar com a gente, trazer algum tema. E agora eu vou abrir para tu deixar o teu recado final, hein? Meu recado final é só esse, gente. É só mandar um abraço e agradecer pelo convite. Legal. Mano, recadinho final. Cara, eu queria agradecer primeiramente ao Luiz Guilherme aí pela aula que ele deu pra gente, cara, e ressaltar a importância da história, né, cara? A gente, mais do que nunca, a gente tem que ressaltar o historiador e a importância de documentar, de a gente ter todos esses fatos aí, né, pra gente poder aprender, pra gente poder evoluir, cara. O historiador tem um papel fundamental na sociedade e a gente precisa valorizar mais, cara, o historiador. Viva a história, né, cara? É isso aí. Faço minhas as palavras do Mano e acrescento o seguinte, galera. Se por acaso você tá... Acho até um pouco improvável, mas se por acaso você tá ouvindo esse podcast e sustenta o discurso de que futebol e política não se misturam, o futebol é uma espécie de mundo à parte, né, esse tipo de coisa, tem duas possibilidades, cara. Ou tu não tá prestando atenção, ou essa política que envolve futebol tá te favorecendo e mantendo teus privilégios. Então, pensa um pouquinho. Se você só acusa só aponta o dedo pra política, por exemplo, quando o Bahia faz uma ação de inclusão social, é porque a política do futebol tá acontecendo e tu tá fazendo vista grossa e ela tá te favorecendo, certo? Futebol não é mundo à parte, a gente vai sempre aqui no podcast valorizar futebol sim dentro de campo, mas também o aspecto cultural, político e todas as implicações sociais que ele tem. É isso aí, valeu Luiz Guilherme, valeu Mano, até o próximo especial do Testeses, galera. Abraço. Outro.